Estamos perguntando hoje se vocês acreditam em extraterrestre. Participe com a gente. Olha, você viu o que falaram? Rockball. Oi? Você viu o que falaram sobre mim? E você foi o quê na Paixão de Cristo que atende? Não fui o Jesus, não. Eu fui o Nunca, centurião. né? Não tinha como, né? E eu fui o centurião, também já fiz o papel de Herodes, certo? Nunca foi Barrabás, não? Não, Barrabás não. Olha, o Ivanildo... Você já participou de alguma Paixão de Cristo? Rapaz, que eu lembro, não. Não, né? Então, Lembro será não. que Márcio já participou? Não, também não é massa. Então. É. Hein? Olha, aqui o Ivanildo Ramos Vai. de Lima, do bairro Vassoural, disse que não acredita em extraterrestre. Tá bom, daqui a pouco tem um sorteio. Vamos falar de futebol. Márcio, boa tarde, Márcio. Muitíssima boa tarde, Mário Flávio, ao Paulo Roberto e a todos os ouvintes da Rádio Cidade, dentro aqui do programa Grande Conteúdo. Márcio. Mário, aquela situação lá do esporte, a Procuradoria do STJD aí já pede a instauração do inquérito desportivo aí da arbitragem, viu? Então Ainda aí tá moendo aquele negócio. tá moendo. É o que? O TBT É o TBT do Chororô, Ixi, mas é colocar, Paulo. O que foi que aconteceu agora? Não, agora é colocar, vamos dizer assim, mais pra frente aí na parte jurídica. Ou anula o gol, ou anula o gol, anula a partida, ou paga o juiz. veja. Anular isso aí não faz, isso aí não Mas pode não. a questão aqui, pelo que eu vi aqui na manchete aqui, eles vão instaurar um inquérito Pra investigar. para investigar a arbitragem, aquilo que você estava cobrando. Mas não é uma Mas cobrança, não fala em entenda. anular jogo. nem nada. Não, isso aí não cabe, pelo que eu achei, Não, pronto. deu uma lida, não cabe mais essa questão de anular o jogo, questão do Não, gol, não. que foi uma das coisas que a gente, tipo assim, a gente falou aqui, que seria uma boa situação para certas Sim. casos como esse aí, ou uma questão por fora aí, como se fosse uma manipulação, e você voltar aquele ponto ali pro time que foi prejudicado. Mas isso aí não cabe. O que pode acontecer é que a penalidade em cima da arbitragem ali dos envolvidos, de um Deixa eu afastamento. perguntar uma coisa aqui a vocês. Veja, hoje tem Série B. Sim. Hoje a gente vai ter aqui 3 jogos. 2, aliás. Atlético Paranaense, Criciúma e Cuiabá e Avaí. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Qual o nível de pressão que a arbitragem entra já hoje na Série B e no fim de semana na Série A, diante da repercussão que aconteceu nesse jogo do Sport e também no jogo do Internacional? Olha, Mário, pra mim não muda muito não, até que, vamos dizer assim, numa situação dessa, seja, sei lá, um árbitro desse seja banido do futebol, onde ele seja realmente uma punição, porque vai acontecer o que aconteceu ano passado. Quantas e quantas falhas, tanto do VAR como do próprio árbitro dentro de campo, que não constou o VAR, outras situações, e tipo, nada se fez. Então, pra mim, enquanto o Paulo não tiver uma punição severa, que chegasse e dizer, pronto, olha, vocês aqui não apitam nem jogo, só vão apitar agora jogo de pelada, daquele beira de rio. Os caras pegaram 2 jogos. Não, entendeu? Isso aí é aquela coisa, é o tanto faz, é só tipo assim, colocar Olha, sabe, eu não sei se... Assim, eu não acompanho muito o futebol europeu, não sei se vocês acompanham, mas com certeza mais do que vocês acompanham. A arbitragem na Europa, ela é profissional ou é desse jeito que é aqui? O cara tem uma profissão e no fim de semana apita. Eu já dei uma pesquisada sobre o assunto em si. Às vezes os árbitros do VAR, eles têm, vamos dizer assim, uma denominação específica no software do VAR. Não é tipo assim, um cara que era um árbitro, uma coisa ou outra. Eles têm, tipo assim, uma especificação. E, tipo, lá na Europa. Na Europa. E vamos dizer assim, até questão de custos, lá nos próprios campos já tem equipamentos. Alguns campeonatos lá tem aquela história da bola com chip, né? Sim, a bola com chip. Tem a questão das 4 linhas que são demarcadas virtualmente. Então tem toda uma estrutura que aqui no Brasil é aproveitada às vezes da equipe que faz a transmissão, as câmeras. Então você vê que aqui assim, é uma adaptação. É utilizado, você vê que a imensidão de recursos que o futebol brasileiro tem, você vê aí nessa questão, mas não é investido 100%, é reaproveitado. Quando você pega, às vezes, dá um exemplo aqui, nos campos que foram utilizados nos Estados Unidos, ali já tem uma mega estrutura tipo assim, uma estrutura própria do estádio para aquela transmissão. Então ela serve tanto para as operadoras que vão fazer a parte ali de transmissão do futebol e para o VAR. Então, assim, é outro mundo. Muito bem. Olha aqui, falando do campo em si, né, o Duqueiroz está ganhando espaço. Eu acho que ele não merece titular, mas
Enfim, tá ganhando espaço aí. O Náutico, né? O Paulo Sérgio está praticamente pronto para ir para o jogo na estreia contra o Itabaiana. E o Náutico confirmou a contratação do zagueiro João Maestro, né? Ele, se não me engano, estava no Atlético de Goiás. Chega hoje. Isso, é um jogador aí de 24 anos, né? Estava aí... Grandão, né? Ele chega pro empréstimo aí do Atlético de Goiás e assina aí com o Timbu até o fim da temporada 2025. É preciso, é uma das situações que a gente falou aqui, que o Náutico ficou devendo ali na zaga. Vamos dizer assim, a parte de ataque tem a dependência assim, do Paulo Sérgio, outro, mas tem o Vinícius que tipo assim complementa, sabe que se precisa de mais um outro jogador, mas a defesa ali, para mim ainda ela é precária. É um problema, né? O Santa Cruz dando passos aí com relação à SAF, ganhou mais uma semana para se preparar. E o Central, Márcio, ontem, rapaz, me surpreendeu, viu? Porque pegou o Asa, veja, o Asa ganhou pro Santa, um amistoso lá em Arapiraca. O Santa Cruz levou fumo lá. E o Asa, ele tem jogadores, por exemplo, eu tava olhando o jogo, aí de repente eu vi poxa, esse cara eu acho que esse cara jogou no Náutico e no Santa. Aí olhei a escalação, Jailson, jogou naquele título, Náutico na Série C, ele tava. Tem também o Zulu, que é um zagueiro que ele não passa ali não, viu? Então é aquele marcação pesada. Tem também eu não sei se Paulo vai se lembrar, acho que é Celestino o nome. Que jogou no... Um atacante branco, grandão. Deixa eu ver aqui, só confirmar o nome dele aqui. Não, o Celestino era um volante, mas jogou no Ibis recentemente. Não era Celestino, não. É verdade, tem razão. O nome dele é o número 11, rapaz. Cadê aqui? 12, João Paulo, Carlos Yarley, Toscano. Marcelo Toscano. Pronto. Então, assim, não é uma pessoa... eu conheço esse cara. Aí a gente começou a olhar. Mas, enfim, o time do Asa... Thiago Alagoano também. Enfim, umas figuras tem conhecidas. Umas peças conhecidas, umas peças e que... o Central não sofreu. Jogou um futebolzinho ali, feijãozinho com arroz. Mais uma vez, o Central tem dois ótimos goleiros. O Milton Rafael e o Tanaka entrou no segundo tempo também muito tranquilos. Estáveis, assim, né? Uma estabilidade muito grande na defesa. A escalação do Central ontem, Milton Rafael, o Potiguar, aquele que jogou no Santa e no Retrô, ele fez o gol de falta, um golaço. Um golaço, eu vi o golaço. E ele fez eu não sei se vocês vão lembrar aqui, um jogo Botafogo e Sergipe, que o Botafogo fez um gol lá, não sei quantos minutos de acréscimo, que foi um roubo da miséria lá, da Copa do Brasil. E o goleiro era Lucas Pérez do Botafogo, e esse Adilson Potiguar, ele fez o gol de falta, então ele Central tem um batedor de falta. A zaga, Lazzarini e Ítalo. Esse Ítalo bate mais do que pestana de cego. Meu amigo bate, viu? Mas ele sabe bater? Sabe bater. Então porque... assim, gostei da defesa, porque eu gosto de... quando tem uma zaga que é um mais tranquilo e outro caceteiro. O que não pode é fazer aquela falta desnecessária. Não, que ele ontem deu complicado. Um carrinho lá, assim, o Lazzarini é o jogador mais técnico e esse Ítalo é o mais boi brabo. Mas eu gostei dele. Na lateral esquerda, o jogador Eduardo foi discreto. Razoável. O Diego Aragão jogou bem. O Jefinho não teve bem ontem. Eu acho que o Jefinho, inclusive, vai perder a posição. Né? O Moacir jogou mais ou menos, mas sentiu ali uma lesãozinha no final, saiu do primeiro tempo. Tony, muita corrida na frente, mas pouca eficiência. O Jô Santos, que é o meio, lembra muito o Murilo Rangel. E o Frank, que é aquele jogador que jogou no Salgueiro muito tempo, no Afogados, que joga ali pelo lado do campo. O time mexeu em todas as peças, Márcio, no segundo tempo, só não entraram os da base, mas os restos entraram para variar. A base não joga no Central. Mas ali, alguns velhos conhecidos, Fábio, entraram, Márcio e Paulo, né? O Henrique Silva, né? Aquele volante que era do Caruci e tal. O Janelson, zagueiro que foi titular no campeonato desse ano. O Tanaka entrou. O velho lateral Ed, né? O grande Ed jogou bem também. O Flávio jogou bem. Olhe, assim, sem medo de errar, assim, o time agora tá muito mais organizado do que aquele que foi rebaixado. Tem uma cara, né? Vamos dizer assim. Tem uma cara. É bem treinado? Bem treinado. Você vê nas saídas, eu tava olhando o jogo com o Rai e eu fico analisando os posicionamentos do time. Quando tá sem a bola, faz duas linhas de quatro, faz três linhas.
2 na frente e mais 2 atrás. Então amarra, né, o time ali. O time não consegue entrar, o Asa não conseguiu entrar. E até o ouvinte manda mensagem aqui, Márcio. O Henrique, ele diz, olha, lembrando que o Asa foi vice-campeão alagoano. Inclusive, perdeu pro CSA nos acréscimos. Uma historinha também muito parecida com a do Botafogo. Né? Deram lá não sei quantos minutos de acréscimo. Um time que já jogou 4 amistosos, foi vice-campeão alagoano. E o Central bateu sem susto. Embora assim, eu acho que o segundo gol, eu acho que o pênalti ali... Não foi tão agravável. Hoje em dia tá sendo tudo é muito pênalti. Aí né? O nosso simpático Carlos disse, a bola bateu no braço. Bateu, mas é aquela bola que o jogador não tem o que fazer. Respingada. Bate com o cara, bate no braço do cara. Foi uma confusão esse pênalti. Mas enfim, o Central ganhou 2-0. Esperamos aí que pra Série D ele mostre esse futebol, que ele consiga evoluir. Além do que vem fazendo aí, você... quando você tem algumas peças, como você falou, tem um bom batedor, tem uma zaga que tá bem organizada. Precisa melhorar no meio uma situação ou outra, mas você tem um time, pelo menos, para poder caminhar, diferente do que foi apresentado aí no Pernambucano, no Central. Veja, o Asa perdeu a final pro CRB num jogo muito polêmico, né? Inclusive o Zé Arthur, que era do Santa Cruz do Central, foi pra rede social, disse que o time foi roubado e tal. Agora eu não vi ele ontem, não sei se tá machucado. Mas o Asa teve uma chance de gol. No finalzinho do jogo, entrou um zagueiro lá, um grandão do Central, eu até... Aquela coisa, você vai elogiar e o cara na sequência, né, pra variar, faz besteira. O zagueiro Bené. Habilidade... É o cabeleireiro, né? Não. O Bené... Um zagueiro altão, mais habilidoso. Só que ele driblou a primeira, driblou a segunda, quando deu um drible na terceira, perdeu, meu amigo. Pegou o time desmantelado. Aí o atacante do Asa, cara a cara com o Tanaka, perdeu o gol. Foi a única chance que o Central teve, mas foi um erro do Central. É um erro que, tipo assim, você não foi um erro em conjunto do time. Foi um erro individual e ele consegue, aí, vamos dizer assim, parou no Tanaka. Se tivesse... podia até complicar, vamos dizer assim, a situação do Central. Mas torcer aí para o Central continuar esse formato que ele está aí, diferentemente do Pernambucano, e pelo menos ele mostrou um pouco de futebol, que no Pernambucano nem isso ele conseguiu. Então aí está encaminhado o Central e esperamos aí que ele tenha um bom desempenho dentro da Série D. Olha, ele volta aqui e diz que a partida teve 17 minutos de acréscimo, a final do Campeonato Alagoano. Meu amigo, quase uma metade o Asa levou o gol com 15 minutos de acréscimo, é um roubo desgraçado. Mas enfim, eu fiquei animado. Ficou animado. Fiquei animado com o Central, porque... quando o time não sofre, eu gosto de um time que joga sem sofrer, né? E, às vezes o time ganha ali de 1-0, de 2, mas levou aquele sufoco desgraçado, não. Agora vamos ver o jogo da volta. Vai ter o jogo da volta lá em Arapiraca no próximo fim de semana, né? Depois de amanhã. E aí a gente vai saber, ter uma noção. Eu também não me empolgo muito com o amistoso, porque eu acho que amistoso é um jogo que... Amistoso treino, o pessoal não joga muito... assim, tira muito pé e tal. Agora o Central muito intenso. Ontem eu gostei. Para um time para jogar a Série D tem que ter aquele espírito. E o professor Gleidson, que está lá no Porto hoje, ele disse a mim que o técnico central ele tem muito esse espírito de um time intenso. É bom. Valeu, Márcio, até amanhã. Valeu, Mário. Valeu, Paulo, aniversariante. Márcio, um abraço, meu amigo. Olha, quem vai levar aqui o voucher do Rockball é o Ivanildo Ramos, lá do bairro Vassoural. Vai levar um voucher aí do Rockball, a gente vai entrar em contato contigo, tá, para você ir buscar. E teve um ouvinte aqui que foi buscar a música, que foi buscar o voucher lá na garagem da Coletiva, deu errado, mas a gente vai organizar isso aqui. Olha, Paulo, há 40 anos, deixa eu ver se é isso mesmo. Os Beatles, há 55 anos, Paul McCartney anunciou oficialmente em entrevista o fim da banda Os Beatles. Uma tristeza para uma legião de fãs. Vamos encerrar com um clássico deles. Você chama essa música aí, por favor. I Want to Hold Your Hand. Vamos embora com The Beatles. Tô louco. O som da cidade. Ai, que saudade.